Bom dia, galera. Aqui vamos nós para mais uma aula de emergência, uma das aulas que eu mais gosto. Eu tirei ela exatamente do ATLS da nona edição, do capítulo 7. Vocês podem ir lá e conferir. Para quem não me conhece, eu sou o Luca, estudante de medicina do Centro Universitário Cristos. O trauma vértebro-medular é uma lesão neurológica que deve sempre ser considerada mesmo sem sintomas de déficit. Então, o paciente ali que teve um trauma automobilístico pode ter fraturado a coluna cervical, beleza? Mesmo sem déficit, o paciente deve sempre ser imobilizado, porque a gente tem que evitar qualquer deslize ali de uma lesão medular. Então, 55% dos traumas ocorrem na região cervical e 15% ocorre na região torácica, transição tóraco-lombar e região lombosacra. 10% das vítimas com trauma de coluna cervical apresentam outra fratura não contígua. Então, vamos dizer que desses 55, 10 tem a lesão em outro lugar, por exemplo, desses 15 de região torácica, tóraco-lombar, lombosacra. A coluna deve ser sempre bem protegida, com colar cervical, prancha rígida. E se o doente estiver em coma, em rebaixamento do nível de consciência, não tem como a gente excluir tão facilmente lesões de coluna cervical. É sempre bom que ele seja avaliado por um especialista. Lembrar, a anatomia dessa região da medula em si, né? Lembrar que existe o continente e o conteúdo. O continente são exatamente as vértebras, falando do pescoço de C1 a C7, torácicas, né, de T1 a T12, lombar de L1 a L5, sacral S1 a S5, então só sacro, e o cóccix. Na parte mais proximal ao crânio, existe, né, o crânio, a base craniana, a articulação entre a primeira vértebra e a base do crânio. E essa articulação, ela faz um movimento somente para cima e para baixo, né, como a gente consegue fazer. Ela não consegue fazer um movimento de rotação. O movimento de rotação corresponde à segunda vértebra, que é o axis. E nessas duas vértebras, tanto o atlas C1 como o axis C2, o espaço do forame ele é maior, justamente para, em uma situação de edema intracerebral, o cérebro poder escapar um pouquinho sem que seja tão danificado. Então, não só essa adaptação fisiológica, provavelmente não deve ser por conta disso, mas quando ocorre um trauma nessa região, possivelmente a medula nessa região, ali a questão do tronco também, ela vai ter mais espaço para não inchar, vai ter menos assim estenose do forame do canal, beleza? Então, você não vai ter ali tanto uma compressão do centro respiratório, a não ser realmente que tenha ali outro tipo de massa que leva o centro respiratório a bater no continente. Então, alguns pacientes, né, por conta dessa adaptação, desse maior espaço, podem estar com o neurológico tudo bem, mas outros, um terço, podem ter lesão grave e morrer no próprio local por compressão do centro respiratório. Abaixo de C3, ocorrem as maiores chances de lesão medular, porque justamente a partir desse espaço ele começa a se tornar de menor calibre, certo? Canal medular. Então, tem mais chance de a medula bater no continente e então haver lesão. As próprias artérias, né? As espinhais anteriores, espinhais posteriores podem ali ter uma lesão e ocorrer isquemia naquela área, né? Hemorragia naquela área.
Quando não existe qualquer evidência de função motora ou sensitiva, ocorreu uma lesão completa, né, de medula. Isso eu vou falar para vocês mais na frente, como uma transecção medular. A um certo grau de disfunção sensorial, ocorreu uma lesão incompleta. No caso, uma lesão de medula anterior, posterior, então até a central da medula, você percebe ainda uma função, uma lesão ali meio que incompleta, porque certo nível tem, certo outro nível tem menos, beleza? Vocês vão entender melhor. E se, na verdade, a sensibilidade na região perianal, a sacral sparing, é a única evidência de função residual, porque naquela região ali é mais até do próprio sacro, né? Pode ser inervação autonômica também. Portanto, novamente, anatomia, C1 a C7, T1 a T12, S1 a S5, L1 a L5, S1, S5, S, COX. Lembrar das curvaturas fisiológicas, né? As lordose cervical, cifose torácica, lordose lombar, cifose sacral. À direita, vemos uma vértebra a partir de C3, em que esse forame realmente tem calibre menor. E o trauma, ele pode romper qualquer região dessa vértebra, né? O trauma vértebro-medular pode romper o arco, o processo espinhoso, o corpo vertebral. E falando especificamente agora da vértebra do áxis, esse áxis, ele tem esse dente, né? Que é o processo odontoide do áxis, o dente do áxis, que ocorre muita lesão nessa região. Esse dente foi o que eu falei que é responsável pela nossa rotação. Ele roda dentro do atlas e permite a rotação. Também é um local bem comum de trauma, de fratura no trauma vértebro-medular. Mas também em outras regiões, como corpo, arco, processo espinhoso também podem ser acometidos de trauma. Numa avaliação clínica dos tratos da medula espinhal, por quê? Né? A gente tem que ver se a medula foi acometida. Houve o trauma e o paciente, se ele estiver acordado, ele vai referir, não estou conseguindo sentir essa região do meu corpo. Então, o paciente, a gente vai pedir para ele fazer força, vai pedir para ele levantar o braço, né? Vocês vão ver algumas manobras. E ele não vai conseguir levantar. Então, existe tem como a gente visualizar melhor onde está a queixa do paciente, para onde pode ter ocorrido a lesão. Então, os tratos espinotalâmicos, córticos espinhais, os tratos da medula espinhal, correspondem a onde a gente pode pensar onde essa função corresponde aqui à área da medula. Então, é importante que a gente entenda os tratos da medula. Começando pelos tratos motores, aqueles que saem do cérebro para os músculos. Estes tratos, eles são os tratos córtico-espinhais, beleza? E lembrando, eles saem do córtex, descem ali na região do bulbo, eles se cruzam e descem de novo até fazerem a sinapse ali na região da medula, em que ele vai inervar ali pelo segundo neurônio o seu músculo. Então, ele vem descendo pelas suas laterais e o mais lateral, ele também tem a somatotopia desse córtex. O mais medial desse trato, ele corresponde à região dos membros superiores, e o mais lateral da região dos membros inferiores. Agora passando para os tratos que saem dos músculos, da pele, eles sobem para o córtex, são os tratos, né, de sensação, de sensibilidade, tanto sensibilidade superficial como profunda. Da sensibilidade superficial, existe o trato espinotalâmico lateral e o anterior, certo? O espinotalâmico lateral, ele sobe levando a sensação de dor e temperatura. O anterior leva a
tato e pressão. E o posterior, que é a sensibilidade profunda, dividida em fascículos grácil e cuneiforme, corresponde à vibração e propriocepção. Novamente, a questão da sensibilidade a gente pode ver bem de acordo com os dermátomos, né? A gente já fez um estudo bem aprofundado aí de dermátomos e a cada região do nosso corpo corresponde a uma inervação da nossa medula, de onde sai até a região que vai da nossa medula. Lembrar que os tratos, os neurônios, né, que vêm da inervação sensitiva, eles cruzam na medula mesmo, né? Então os sintomas vão ser sempre laterais. Desculpa, contralaterais. Motor ipsilateral e também a sensibilidade profunda vai ser ipsilateral, porque elas também se cruzam um pouco mais abaixo do bulbo, ali na ponte, desculpa, também ali na região do tronco, não abaixo, mas ali na região do tronco, eles decurtam também, então também vai ser ipsilateral. Lembrar que o L1 corresponde à região inguinal, L2 face anterior da coxa, L3 côndilo femoral, L4 malelo medial, L5, S1, S5. Mas existe uma tabelinha melhor de ser decorada, né? Porque não tem como a gente decorar realmente tudo isso. E algumas regiões para a gente aprender com melhor capacidade de memorização. Enfim. Esses são os dermátomos divididos em relação à função medular com onde ele inerva. E é importante a gente diferenciar o que é o choque neurogênico e o choque medular. No choque neurogênico, nós temos lesões das vias descendentes simpáticas. Eu não falei aí de motor, não falei aí de sensibilidade, eu falei de sistema nervoso autônomo. E por ser sistema nervoso autônomo, simpático, ocorre perda do tônus vasomotor e perda da inervação simpática do coração. Então, o vaso ele vai se dilatar, o coração vai bater mais devagar. E não só mais devagar, mas em uma situação de hipotensão, em que se espera que o coração bata mais rápido para tentar manter o débito cardíaco, você tem aí uma não resposta de taquicardia. Então, você deve tratar com vasopressor e ou atropina. No choque medular, por outra via, pensando, nós temos uma flacidez motora. O paciente, ele não, se pede para ele contrai, ele não contrai. O reflexo, né, pelo arco reflexo, ele também não possui. Cervical baixa, torácica alta, nós temos uma hipoventilação. Cervical alta ou média, uma paralisia diafragmática. E a incapacidade de estímulos dolorosos. As lesões medulares podem ser classificadas de acordo com o seu nível, de acordo com a sua gravidade, com a sua morfologia e com o tipo de síndrome. Ou melhor, classificando nível, gravidade, morfologia, nós temos a síndrome. No caso do nível sensorial, motor, zona de preservação parcial. Gravidade, paraplegia ou quadriplegia, desculpa, completa ou incompleta. Na morfologia, nós temos fraturas luxações, lesões medulares sem anormalidades radiológicas, lesões penetrantes. As luxações são mais comuns de acontecerem lá da base do crânio com o atlas, fraturas ali na região do arco, do dente do áxis, corpo vertebral também, principalmente cervical, vocês viram a porcentagem, 55%. E tudo isso vai acarretar nas síndromes medulares, que são exatamente essas aqui, as
mais cruciais a gente entender. Síndromes medulares centrais são aquelas que acometem a região central da medula. Como eu falei para vocês, acometem o trato córtico espinhal, a região mais medial. Então, vai acometer mais os membros superiores do que os membros inferiores. Isso geralmente acontece por uma hiperextensão em pacientes com estenose pré-existente do canal medular cervical. Então, eu tenho ali uma compressão nesse centro medular e, por conseguinte, vai ocorrer um comprometimento vascular que vai também, quando recuperar de baixo para cima, ou seja, de fora para dentro, conforme visto, né? Já que existe essa somatotopia aí do trato córtico espinhal. Por que o córtico espinhal na síndrome medular? Porque, como vocês perceberem, o trato espinotalâmico anterior ele não está sendo tão acometido, bem com o lateral está ali do lado, e os tratos posteriores mantêm também alguma função. Na síndrome medular anterior é só a gente olhar como é que a gente descobre, né, a questão do anterior, é só a gente olhar para o trato espinotalâmico anterior, tato, pressão, e tratos posteriores, fascículo, grácil, cuneiforme, estão de boa, vibração, propriocepção, beleza, síndrome medular anterior. E a síndrome agora de Brown-Séquard, ou então de secção medular. Ocorre geralmente por um traumatismo penetrante de um ou de outro lado. Você vai ter ali, como eu expliquei no início da fisiologia, como os tratos córticos espinhais cruzam nas pirâmides, bem como os posteriores também, ali na região do tronco, o comprometimento motor e de sensibilidade profunda vai ser do mesmo lado da lesão. Agora, os tratos espinotalâmicos vão ter o comprometimento contralateral, porque é exatamente onde ocorre a sinapse, levando até o córtex. Os mecanismos principais, né, que ocorrem esses traumas é por compressão axial, por exemplo, um capotamento em que o paciente ele bate com o crânio sobre a vértebra, ocorre compressão de cima para baixo, de baixo para cima, flexão da cabeça e extensão, hiperextensão, chicoteamento, rotação, flexão lateral e tração. Luxação atlântico-occipital, já falei para vocês, o paciente acaba indo a óbito por apneia, né, comprometimento da função respiratória. E se o paciente não vai a óbito, ele tem uma grave lesão aí, podendo necessitar de ventilador mecânico, quadriplegia, né, então o paciente acamado aí bem grave. E sempre lembrar da imobilização da coluna. Fratura agora do atlas. Ocorre uma explosão da vértebra, fratura de Jefferson, ruptura anterior e posterior do anel, com subsequente deslocamento lateral das massas laterais. Sobrecarga axial, como eu falei, objeto que cai verticalmente sobre a cabeça, ou quando o próprio doente cai. Você tem que fazer um raio-x transoral que permite ver a região de C1 e C2. E transoral é bom também para ver o dente do axis, que eu vou mostrar para vocês. Subluxação por rotação em C1. Paciente com rotação persistente, torcicólogo também. Você faz uma transoral. E aqui, fratura do axis, né, que a maior vértebra cervical recebe diversas origens de energia. Fratura odontoide, né, 60% das fraturas. E aí o dente se mantém fixo ao ligamento que permite a rotação sem luxação entre o atlas e o axis.
e que pode ser visto e é melhor visto pelo transoral, que consegue perceber ali um deslocamento entre C1 e C2. Para pacientes que são enforcados, você consegue perceber também uma fratura de elementos posteriores. E agora não, né, de alta energia, mas importante avaliar também se não pode ter sido ali ou uma tentativa de suicídio, né, um suicídio, ou uma medida, uma forma de assassinato. Fraturas e luxações, né, a partir de C3 até C7. A área mais comum de fratura é C5, a área mais comum de luxação é entre C5 e C6. Lesões da coluna torácica, lesões em cunha por compressão, em cunha como se você tivesse um trapézio ali, na região em que ele achata sobre outra vértebra, né, uma sobrecarga que causa esse achatamento, encurtamento. Esse achatamento em cima do corpo vertebral, vamos dizer que o processo espinhoso se mantém o corpo vertebral abaixo, então ocorre essa encunha. Também pode ocorrer por lesão, por explosão, compressão vertical axial. Fratura de chains, são fraturas transversas no corpo vertebral, visto em colisões automobilísticas. Quando você está usando cinto na região lombar, e aí ocorre uma desaceleração brusca e seu tórax se mantém em inércia para frente e o cinto segura sua região lombar para trás. E aí ocorre a fratura de chains, fratura transversa, em que a vértebra, geralmente da lesão torácica, lombar, vai para frente, outra para trás e causa lesão transversal. Fratura de luxação resultante de flexão extrema. Agora, tórax lombar, falei também, a fratura de chains é bem comum. E lesões nessa região lombar pode levar a disfunções da bexiga e do intestino, visto que pode ocorrer a síndrome do cone medular. Outras fraturas lombares podem ter a síndrome da cauda equina. Penetrantes, fique acordado nessa questão, porque o projétil, a arma, qualquer seja, né, tem uma faca, chave de fenda, não pode ser removido, né, normalmente, tem que ser levar para o centro cirúrgico e lá, com bastante cuidado, você fazer essa remoção. Quando suspeitar de um trauma vertebromedular. Mecanismo do trauma, né, assim, ocorreu trauma automobilístico, vamos colocar o protetor cervical e a prancha rígida, porque é um trauma de alta energia que necessita ser olhado. Doente inconsciente, como é que a gente vai saber que ele não teve uma lesão cervical? Ou então o trauma dessa situação não foi vértebromedular. Então, com déficit neurológico, Glasgow abaixo de 15, pede TC, pede o raio-x para ver se não tem alguma lesão cervical torácica. E dor e hipersensibilidade na coluna, bem como as alterações, né, de dermátomos, de força. Conduta primária, até no próprio local do acidente, né, o paciente tem que ser imobilizado de cara. Se houver deformações, tem que tentar não corrigir, beleza? Porque isso pode piorar a situação de lesão medular. Manter a, a proteção de cervical até sacral. Fazer infusão endovenosa, o paciente não evoluir com choque hemorrágico, se estiver sangrando, medicações e transferência. Conduta secundária, fazer um raio-x, né, para descartar a lesão cervical. As incidências AP e transoral são as melhores para você avaliar o processo odontóide. Se associado ao lateral, você exclui quase 97% das fraturas, ou então identifica 97% das fraturas. Só o lateral também é muito bom, já avalia 85%.
se disponível a fazer um ATC e também se para as regiões torácicas e lombares fazer um raio-x AP e lateral. Você vai pesquisar a lesão da coluna se o doente estiver consciente, cooperativo, capaz de se concentrar na coluna cervical. Se não tiver nem hipersensibilidade no pescoço, nem na coluna, se também não tiver nem hipersensibilidade à movimentação voluntária, não é necessário raio-x, você pode retirar o colar cervical. Como a gente vê em situações em que o paciente que sofreu trauma, ele vai se levantar por vontade dele, você, se o paciente não estiver reclamando de hipersensibilidade local, não tem problema esse paciente se levantar e aí você não precisa do raio-x, nem do colar cervical, já que o paciente consegue ali e não reclama do trauma que ocorreu. Novamente, algumas lesões possíveis de acontecerem em concomitância, né? Luxação atlanto-occipital, fratura de atlas, subluxação por rotação em C1, fratura do axis, fraturas e luxações de C3 a C7. Então, era isso. Aproveite o conhecimento. Pense mais.